Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje vou mostrar pra vocês aonde estão os dubladores da primeira dublagem do Chaves. Foi sem querer querendo. Você disse que anda estudando música, é verdade? Eu te dou até mais se me fizer esse favor, viu? Sim, galerinha, nesses últimos dias voltou a ser exibida aqui no Brasil Chaves, uma produção que no Brasil é muito conhecida por ter uma dublagem única. Inclusive, muitos consideram, o primeiro elenco do Chaves, o elenco da dublagem feita nos estúdios da Maga, como um dos melhores elencos que a dublagem brasileira já teve. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com esses dubladores depois deles dublarem os seus personagens, nessa produção, já que, obviamente, o Chaves foi o trabalho deles por um curto tempo, e depois eles mantiveram a carreira deles, alguns sim, outros não, e hoje eu vou falar aí da onde estão e onde estiveram os dubladores dos principais personagens da primeira dublagem do Chaves. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. A primeira dublagem do Chaves foi realizada nos estúdios Maga. E por que eu tô falando isso? Porque Maga é a abreviação de Marcelo Gastaldi, que é o dublador do Chaves, o primeiro dublador que o Chaves teve no Brasil, e o melhor dublador foi o Marcelo Gastaldi. Não contavam com minha astúcia, né? Esse é o Chaves. Chaves não, Chapolin, né? Foi sem querer querendo. E após dublar o icônico personagem do Chaves, Marcelo Gastaldi continuou ativo na indústria da dublagem, dirigindo a Cooperativa da Maga, que ele fundou e que se tornou referência nos estúdios da TVS, estúdios esses que pertenciam ao SBT. Além da dublagem, Gastaldi produziu e estrelou o seriado Feroz e Mau Mau, inspirado em Chaves, onde interpretava o personagem Mau Mau. E infelizmente ele veio a falecer em 1995, inclusive aqui no canal tem um videozinho onde eu falo da carreira dele, obviamente esse videozinho vai estar linkado no card pra vocês. Se me der 50 centavos, eu levo um bolo pra sua vovozinha. Após a sua morte em 1995, a sua família enfrentou dificuldades financeiras e disputas por direitos autorais referentes a dublagens de Chaves e Chapolin. Em 2011, o SBT foi condenado a indenizar os seus herdeiros em R$150 mil pelo uso das dublagens sem pagamentos devidos. Inclusive, vocês vão perceber que alguns dos dubladores aí da primeira dublagem têm alguns problemas na justiça com o SBT. Marcelo, muito obrigado, tá? Que é isso, João? É bom estar contigo aqui. E é bom mostrar quem está por trás das vozes, né? Ok, obrigado. Tchau. Falamos do Chaves, obviamente temos que falar do Seu Madruga. O Seu Madruga, obviamente, é um dos personagens mais queridos do seriado do Chaves, e aqui no Brasil, essa popularização do personagem deu-se muito também pela ótima dublagem que o Carlos Cedil fez. Como não, chefinho? Eu te dou até mais se me fizer esse favor, viu? E depois de dublar o Seu Madruga em Chaves, Carlos Cedil continuou a carreira como um dos dubladores mais respeitados do Brasil. Além do Seu Madruga, ele dublou vários personagens notáveis, como Pops em Johnny Bravo e Lionel Luthor em Smallville. Inclusive, ele também chegou a atuar em várias novelas, cara. Inclusive, volta e meia ele aparecia em alguma produção da Globo. Além disso tudo, ele redublou o Seu Madruga em DVDs e na versão animada do Chaves, onde também atuou como diretor de dublagem. Em 2014, fez uma turnê com Carlos Villagrán, o ator que interpreta o Kiko, apresentando o show pelo Brasil. No entanto, em 2012, Cedil rompeu com o SBT devido à disputa por direitos autorais, mas voltou a dublar o personagem em 2019 para uma campanha no canal. Mas o que significa isso? Quem foi que fez isso? Mas olha só isso! Vale lembrar que Carlos recebeu alguns prêmios pela dublagem do Seu Madruga, inclusive o prêmio Yamato, por atuação e direção nas dublagens do Chaves e no desenho animado. Cedil, obviamente, continua ativo na dublagem e tem consolidado seu legado após uma emblemática dublagem no Seu Madruga. Tortinha de merengue. De merengue eu vou encher a sua cabeça depois de te dar umas palmadas. Se falamos do Seu Madruga, agora vamos falar da Chiquinha, porque a Chiquinha tem uma peculiaridade. A Chiquinha teve duas dubladoras diferentes por conta de um pequeno probleminha que teve. Isso porque a primeira dubladora da Chiquinha foi a Sandra Mara Azevedo, que foi escolhida pelo Marcelo Gastaldi para dublar a personagem, só que ela acabou se casando no início ali das dublagens e teve que se mudar para a Itália. Papai, eu só tentei apagar a tinta das paredes da casa com a minha borracha. Sim, galerinha, Sandra Mara de Azevedo, que é uma dubladora que nasceu em São Paulo no dia 7 de fevereiro de 1963, foi uma atriz e dubladora brasileira e ela dublou a Chiquinha na primeira dublagem, porém, ela
acabou tendo, né, que sair dessa dublagem por conta de um caso pessoal, né, que ela acabou casando e indo morar na Itália, e depois ela acabou retornando pro Brasil. Quando ela retornou pro Brasil, a Chiquinha não era mais dublada por ela, mas ela continuou na dublagem, ela ainda é uma dubladora, inclusive volta e meia ela tá participando de alguns podcasts aí falando da experiência dela de ter dublado a Chiquinha em alguns episódios. Consiste numa viagem para Acapulco para 2 pessoas. Tudo pago, todas as despesas pagas. Depois que a Sandra saiu, quem assumiu a dublagem da personagem, né, da Chiquinha, foi a Cecília Lemes. E a Cecília Lemes, obviamente, é uma figura muito conhecida no meio da dublagem. Ai, chefinho! Que bom ver você! Que saudade! Depois de ser a segunda dubladora de Chiquinha em Chaves, Cecília Lemes consolidou-se como uma das principais dubladoras do Brasil e assumiu a voz da Chiquinha e da Dona Neves a partir de 1990, substituindo a Sandra Mara, e ela recebeu o prêmio Yamato em 2006 pela redublagem, né, ou dublagem da personagem. Além disso, a Cecília dublou outros papéis marcantes, incluindo a Karen do Bob Esponja, a Fran do Danny e a Grace do Will e Grace. E também foi a dubladora, né, da Dona Noodle, né, no seriado do Doctor Who, trabalho pelo qual também recebeu um prêmio Yamato de melhor dubladora coadjuvante. Além disso, ela dubla até hoje, né, várias atrizes muito marcantes de Hollywood, como Julianne Moore, e também, né, já dublou alguns trabalhos que a gente teve da Julia Roberts. E volta e meia ela aparece aqui no Quem Dubla, né, eu volta e meia falo dela aqui no Quem Dubla, e sempre quando eu vou falar algum outro trabalho dela eu acabo mencionando a Chiquinha. Mais ou menos assim. Eu sou uma jovem donzela que todos os dias vai ao bosque recolher lenha para angarico tirimicuaro. Ah, é do Chapolin. Cecília segue ativa como dubladora, trazendo vida a alguns personagens icônicos e a diversas produções, inclusive também volta e meia ela participa de entrevistas de podcasts e ela é muito ativa também no Instagram, e obviamente na descrição desse vídeo eu vou deixar o Instagram de todos os dubladores que obviamente são ativos no Instagram e que também estão ainda na ativa. Ai, está atrasado porque ele está carregando todas as malas. Aí eu trouxe muitas malas porque minhas tias me deram muitos presentes. Pois é, e são umas malas muito pesadas. Falamos da Chiquinha, agora temos que falar do melhor amigo dela, ou não, que é o Kiko, que foi interpretado pelo Carlos Villagrán, que volta e meia tá aqui no Brasil, e no Brasil foi dublado magistralmente pelo Nelson Machado. Ei, mamãe! Gentalha! Após dublar o icônico personagem do Kiko em Chaves, Nelson Machado continuou sua carreira na dublagem. Mas ele foi mais um dublador que teve algumas dificuldades com o SBT. Em 2006, ele se recusou a dublar o Kiko na série animada de Chaves devido ao salário oferecido, sendo substituído pelo dublador Sérgio Sterne. Tá aí a explicação da mudança da dublagem do Kiko na animação. Mais tarde, em novas dublagens de episódios inéditos da série original, tentou negociar com a emissora, mas novamente foi substituído, dessa vez pelo dublador Vinícius Souza. E ele só foi retornar à dublagem do Kiko em 2018. Isso porque o seriado do Chaves, né, começou a passar no Multishow. Como ele não ia negociar com o SBT, ia negociar com o Multishow, ele conseguiu negociar e retornou ao personagem, né, nessa dublagem que foi exibida no Multishow. Que bicho doente! Além da dublagem, Machado escreveu os livros Versão Brasileira, Sobre os Bastidores da Dublagem e Espantado, com contos de humor negro. Atualmente ele vive em São Paulo, onde ele mantém, né, um canal no YouTube, inclusive vai estar na descrição, e também se mantém bastante ativo aí no Instagram, nas redes sociais, e obviamente volta e meia ele aparece aí em algum podcast e também ele continua trabalhando aí em alguns trabalhos de dublagem. Vale aqui a ressalva, recentemente ele deu uma entrevista espetacular ao dublador Niso Neto, onde ele falou de vários bastidores da dublagem, inclusive bastidores da dublagem do Chaves. Linkzinho dessa entrevista vai estar também na descrição. Gente, eu sei, vocês pensam que era assim, velho. Como que era? Devia ser, é a mesma coisa. Devia ser fantástico. Vocês pensam que era assim, né? Eu saía da minha casa com uma bola embaixo do braço, passava num barril, pegava o Gastaldi e a gente ia provocando o Carlos Sainz daqui até o estúdio. Botava algodão na boca, né? Não era assim, gente. Era mais um trabalho. Trabalho. Você ia lá e fazia e ia embora. Exato. Agora vamos para a personagem mulher, que é a Dona Florinda, que foi interpretada pela Flórida Mesa e no Brasil foi dublada pela Marta Volpani. E da próxima vez que quiser andar de triciclo, vai usar a cadeira de rodas da sua avó!
Após dar voz à Dona Florinda em Chaves, Marta Volpani continuou sua carreira na dublagem e na atuação. Ela dublou outros personagens interpretados pela Florinda Meza e foi indicada ao Prêmio Yamato em 2016 pela redublagem da série. Além disso, Marta atuou em várias novelas da TV Tupi, Band, SBT, como destaques para as produções O Profeta, Destino e A Leoa. E no cinema ela acabou participando também de alguns filmes, como por exemplo A Noite dos Imorais e As Trapalhadas de Dom Quixote e Sancho Panza. E nos dias de hoje, a Marta Volpani continua ativa na dublagem e ativa nas redes sociais também. Professor Girafales é maravilhoso. Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Mas é claro que não. Queira entrar. Falamos da Dona Florinda, agora temos que falar do Professor Girafales, que foi interpretado pelo Rubem Aguirre e foi dublado, pelo Osmiro Campos. Calhe essa boca! E o senhor então tem a ousadia de levantar a mão para ele na minha presença? Após dublar o Professor Girafales em Chaves, Osmiro Campos continuou a atuar na dublagem e em produções artísticas. Ele foi a voz oficial do Rubem Aguirre no Brasil, não apenas no Chaves, mas também nas produções que a gente teve do Chapolin e também no Chaves do desenho animado. Não, papai, não é o Chapeuzinho Vermelho, é o Chapolin Colorado. Além da dublagem, Osmiro trabalhou como diretor de dublagem, roteirista e também atuou em filmes e até algumas peças de teatro, sendo que um dos seus papéis mais notáveis foi na peça Trair e Coçar é Só Começar, no início dos anos 2000. E o Osmiro, infelizmente, acabou falecendo em 2015, depois de uma parada cardíaca aos 82 anos de idade. E no ano seguinte, fica a curiosidade, Rubem Aguirre acabou falecendo também com a mesma idade, faleceu com 82 anos de idade também. Não devo faltar com respeito à bangueira do bombeiro. Digo ao Professor Girafales, agora... E vamos finalizar com o dublador que dublou dois personagens, que era um ator que fazia dois personagens, que era o Seu Barriga e o Nhonho, foram interpretados pelo Edgar Vivar e foram dublados pelo Mário Vilela. Corredor, ouvi meu nome e entrei correndo. Ouviu seu nome? Como é o seu nome? Mário Vilela. Não, ninguém falou em Vilela, senhor. Eu falei Balela aqui. Balela. Desculpe, eu me enganei. Não tem problema. O senhor dá licença, eu tô fazendo um teste de som aqui. Mas o Valentino falou, quando chamasse meu nome... Não, mas Valentino não tem Valentino aqui. Após a dublagem do personagem Nhonho em Chaves, Mário Vilela seguiu uma carreira sólida como dublador, sendo a voz oficial do Edgar Vivar no Brasil, o que incluiu também o personagem Seu Barriga. E ele continuou a dublar diversos personagens em séries e animações, como o Bubba de Changeman, Spitzer do Cavaleiro dos Zodíacos e o Sub-Zero do Mortal Kombat animação. Em 2013, teve a oportunidade de conhecer Edgar Vivar pessoalmente em uma visita do ator ao Brasil. Devido a complicações por diabetes, Mário não pôde participar da redublagem que a gente teve do Chaves e infelizmente ele veio a falecer em 2015, aos 71 anos de idade. E ele acabou recebendo uma homenagem em 2006, no ano seguinte, no Prêmio Yamato, em memória a ele pelo trabalho que ele teve na dublagem do Seu Barriga e do Nhonho. Lindas suas palavras. 3 anos. Maravilha. Vem cá com a gente, Mário. Eu que agradeço, obrigado. Eu fiquei emocionado agora, hein? Eu também. Mira, meu coração está palpitante. Então é isso. Esse foi o videozinho de hoje mostrando pra vocês aonde estão os dubladores do primeiro elenco da dublagem, do Chaves, a dublagem da Maga, a melhor dublagem que a gente teve aí no Brasil para muitos. E aqui no canal, obviamente, tem vários videozinhos onde eu falo da dublagem do Chaves, e eu já tava devendo esse videozinho pra vocês, então aproveitei o relançamento do Chaves no Brasil para trazê-lo. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito, e também seguir as nossas redes sociais que estão aí na tela, na descrição pra vocês. Lembrando que na descrição aí vai ter o linkzinho das redes sociais de todos os dubladores que foram citados nesse vídeo que ainda estão nativos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.